É com muita alegria que eu retomo hoje o nosso Histórias que Vivi, recebendo aqui nos nossos estúdios ninguém menos do que o primeiro vice-governador do estado de Tocantins. Ele que se elegeu junto com o ex e eterno governador Siqueira Campos, participou de todo aquele movimento que precedeu a criação do estado. Além de vice-governador, foi deputado federal por 4 mandatos, finalizando o último mandato em 2007. Seja bem-vindo, senhor, que é uma lenda viva da história do estado, doutor Darcy Martins Coelho. Bem-vindo, É um doutor. prazer e uma honra estar aqui nessa conversa, desse bate-papo, para falar sobre um pouco da história do estado, dos seus primeiros momentos, os heróicos primeiros momentos. Doutor Darcy é de Tocantinópolis, da década de 40. Talvez seja hoje dos personagens que participaram de todo o movimento de criação do Tocantins, o que está vivo ainda, os mais antigos, né, doutor? Eu acredito Quando que sim. começou essa luta do senhor? Eu vi aí uns jornais em que ele, já com 14 anos de idade, já escrevia, e depois nós vamos mostrar aqui para vocês esses documentos, né, que retratam um pouco dessa trajetória de criação do Estado. Como é que começou? Naquela época, nos anos 50, eu posso falar anos 50, parece que está muito longe, né? Havia um movimento para a criação do Estado, reacendeu em Porto Nacional. E eu era estudante em Tocantinópolis, as cidades mais importantes da época, Tocantinópolis, Pedro Afonso e Porto Nacional, né, aqui na região. E a gente trocava correspondência com Porto Nacional. O meu jornal chamava Palavra Livre. Então, pelo nome, querendo mostra que tinha a intenção de ser o centro de hoje, né? Porque a política era muito radicalizada, né? Cada grupo lá tinha um jornal. Naquele tempo se fala hoje, naquela época havia jornais impressos que circulavam com regularidade. Então, em 54, eu já falava no estado de Tocantins, no meu jornalzinho, Palavra Livre, que era a metade de um tabloide. Depois eu consegui crescer, já ficou um formato tabloide, continuamos falando. E depois o movimento deu uma esfriada, esses movimentos vão lá. É cíclico, né? É cíclico, voltam. Alguma coisa bota fogo ali naquele momento? Botafogo foi. Daquela época, a criação do Estado era feita pela Assembleia Legislativa. Houve inclusive, projetos na Assembleia Legislativa. De Goiás. De Goiás. Que não passaram. Não havia motivação política. A classe, a majoritária, não havia interesse em mudar. Se eu estou bem com essas regras... Se estava tudo acomodado, para que mudar? Acomodado, para que eu vou mudar, né? Quem muda é quem está mal acomodado. Era geralmente a juventude. Esses movimentos eram mais da juventude estudiosa, estudantil. Os grêmios, né? Eu fundei lá em Tocantinópolis a UEG, União dos Estudantes Goianos. Em 57 eu trouxe a bancada de Tocantinópolis a Goiânia. Falando trouxe, pensando que eu estou em Goiânia, né? Eu trouxe a Goiânia para um congresso que terminou realizando em Morrinhos, da UEG. E achei tão bom Goiânia que em 58 eu vim para Goiânia para ficar, para fazer o segundo grau. Então o senhor concluiu os estudos lá? Segundo grau e o curso de Direito em Goiânia? Em Goiânia, porque Qual não havia. Qual universidade o senhor estudou? Qual universidade que o senhor estudou? Federal. Na Federal de Goiás. Minha mulher me formou lá, minha filha formou. Doutor eu Darcy, fui professor nessa época. Olha. Fui professor fui professor na Católica, que hoje é PUC, né? Aham. E depois na Federal. Eu saí agora, quando terminou o mandato. Eu quis transferir aqui, não foi possível transferir, eu pedi exoneração. Entendi. Doutor Darcy, o senhor foi juiz muito cedo, né? Muito novo, aos 28 anos. Naquela época era, realmente, talvez se eu fosse dos mais novos, talvez até o mais novo, não sei. Porque juiz aos 28 anos não é muito poder, não, para um rapaz lá de Tocantinópolis? Mas a gente
talvez a gente tinha assim, uma noção do... Eles falavam que o juiz não tem noção da força que tem, né? É verdade. Não tem. E é até bom que não tenha, né? Porque quando você tem muita força, sabe que tem muita força, começa a fazer artes, igual Né? estão fazendo agora. Pode né? abusar da força, né? Pode fazer. Mas eu É melhor que queria... não tenha. Muita intenção, né? Eu queria viajar no tempo aqui com vocês. O senhor falou que esses movimentos políticos, eles esquentavam e esfriavam. Qual que é o papel do Siqueira Campos nessa arrancada para a criação do Estado? Muita gente fala, o Siqueira é o criador do Tocantins por conta de tudo que aconteceu, e nós sabemos que já havia um movimento aqui dos nortistas, né, dos tocantinenses do norte de Goiás. Como é que o senhor avalia aí a entrada do Siqueira naquele movimento todo que chegou à Constituinte de 88? Pois é, ele veio para a região de Colinas, seria Bandeirante, para atividade empresarial. E fez movimento com cooperativas, aquela coisa toda, terminou se elegendo vereador em Colinas com essa bandeira. Já com a bandeira da criação do Estado. Certo. Foi eleito vereador. Depois ele veio, já se elegeu deputado federal, sustentando essa bandeira. E ficou muito tempo sempre, sempre falando. Algumas vezes houve projetos concretos, né? Houve 2 vezes projetos aprovados pelo Congresso de criação do Estado. Quer dizer, nunca parou já uma fase mais operacional. Adiantada. Né? Já criando, fazendo projeto para criar. Mas houve veto. Então, quando surgiu a Constituinte, é que veio a ideia de que podia criar pela Constituinte, que não dependia de veto. Aí não tinha como derrubar, né? Não tinha como derrubar, veio, fez. E terminou sendo aí. Como que o senhor se tornou o primeiro vice-governador? A relação de vocês começa quando? Não, começa desde a criação do comitê. Certo. Em 87, que a Constituinte foi instalada em 1º de fevereiro de 87. E no dia 27 de fevereiro de 87, nós fundamos esse comitê. Houve uma reunião de todas as lideranças, principalmente as lideranças, né? As entidades da sociedade civil, partidos políticos não, mas políticos. Muitas entidades, né? E políticos, não tinha uma universidade, a imprensa ainda começando. Né? Aí começou esse movimento e cresceu, houve um apoio realmente, vamos dizer, majoritário no poder, nos órgãos representativos, foi unanimidade, porque a Assembleia aprovou uma moção por 41 votos, pela unanimidade. Trabalho do doutor Brito Miranda lá. Que era líder do governo. Líder do Santilo. Era o líder do governo, do governo Santilo. O presidente da Assembleia era o Frederico Jaime Filho, que também veio para a nossa causa. Adotou, né? Abraçou. Abraçou. O marco desse foi 1º de maio de 87, quando o Siqueira trouxe a subcomissão dos estados da Assembleia Constituinte para fazer uma audiência pública em Goiânia. Nós conseguimos levar lá o Henrique Santilo, o presidente da Assembleia Legislativa, a representação nossa, nós só tínhamos 5 deputados federais, e grande parte de deputados de Goiás, que eram da outra região. E daí veio o marco, veio a grande manifestação em prol da criação. O governador apoiou, assumiu o compromisso. E isso foi muito positivo, porque abriu até para os correligionários dele, né? Para os liderados, que viu que se o governador está a favor, vamos ficar a favor junto com o governador. Muito bem, eu vou para um pequeno intervalo e já volto para a gente tratar dos primeiros anos, né, da criação do Estado e tudo que foi tão importante para a implantação do Tocantins. Não saia daí. E eu estou de volta aqui nos nossos estúdios com o Dr. Darcy Martins Coelho, esse homem
que é não só testemunha, mas personagem importantíssimo da história da criação do Estado. Eu perguntei no primeiro bloco para ele, ficou um pouco solto ainda, doutor Darcy, quero voltar nisso. Como que se deu a sua escolha para vice-governador do primeiro mandato? Sim, precisa fazer um retrospecto para me situar, contextualizar, porque eu era juiz. Sim. Não exercia atividade política. Quando se criou o comitê, nós formamos com 13 membros, 13 em referência a paralelo 13, Sim. que era o marco. Houve necessidade de escolher alguém para comandar. Não era para ter presidente, não era para ter diretoria, mas tinha que ter alguém, né? À frente, falando pelo comitê. Falando pelo comitê, presidindo as reuniões, juntando as reuniões. Então, me escolheram lá, segundo falaram, porque eu era juiz, todo mundo ia me aceitar. E realmente me aceitaram na hora, né? E lembrar que eu era juiz federal naquela época ainda, né? Então ficou bem assentada essa autoridade. Autoridade. Naquele tempo, nós estamos vindo de um processo, né? Então, já era na que se chama redemocratização, já era Sarney o sim, presidente. Verdade. Boa período. Lembrança. Foi exatamente naquela mudança. Uhum. O Estado foi criado no último ano de Sarney e no primeiro de Collor. Uma época muito, muito difícil da vida econômica nacional. Exatamente. Então, criado o comitê, foi escolhido o presidente. E se definiu, naturalmente, que quem falava pelo comitê era eu, o presidente, que era o porta-voz. Para uniformizar a linguagem, né? Então, eu debatia, a imprensa em Goiás abriu, Isso custou o seu afastamento como juiz? Imediato, foi na hora que eu comecei, eu senti... Não dava mais, né? Eu tive... nós fomos fazer reunião em Araguaína. Eu chegava, quando tinha prefeito, eu entrava com o prefeito na reunião. O prefeito estava num momento, era o Corneliano Eduardo Barros, que tinha sido meu colega de faculdade. Corneliano Barros, olha só. Então, eu tinha que entrar com ele. E tinha havido um acidente, uma criança tinha morrido dentro da enxurrada, aquela coisa toda. Então eles falavam, você vai ser vaiado. Eu falei, vamos ver, é uma boa experiência. Quero ver se esse povo vai vaiar o juiz federal, né? E não vaiou. Nós entramos de boa, tranquilo, com aplausos para começar a reunião. Mas eu senti que naquele momento eu vi que eu não podia ser mais juiz, né? Porque eu me expus. Sim, tomou partido. Tudo ou nada. Deu certo, mas quem sabe a segunda vez não daria. Foi quando eu me afastei. Certo. Depois o processo correu, chegou o momento de entregar a emenda ao presidente da Constituinte. Quero mostrar aqui, nesse momento aí, o pessoal mostra para nós aí o jornal, o doutor Darcy está aí ao lado do Siqueira, e o velho Ulisses, né? Discursando, Ulisses, que é o marco, né, dessa virada democrática do país, ali recebendo esse documento. Doutor Darcy, quanto tempo levou para juntar aquelas 72 mil assinaturas? Foi feito muito corrido, porque você veja, nós terminamos isso em junho. Foi para programar a agenda do presidente, que aquilo não estava no ritual. Não. Então foi uma correria. Era um protocolo, você protocolava na comissão de sistematização. Certo. Aí criou-se um fato político que era o Ulisses receber. Criar um fato político. Evidentemente, essa hora o Siqueira estava... compareceram o Siqueira e o Freire, que assinaram. Certo. Porque a emenda popular, se tivesse assinatura de mais de um constituinte, ela ficava dispensada da conferência das assinaturas. Só. Nós ganhamos um tempo, porque conferia aquele tanto. 72 mil não dava, né? Para saber se aquele pessoal que assinou era existia mesmo, né? E efetivamente era. Né? Olha só, Siqueira e Freire, que foram justamente os dois candidatos, né? Da primeira eleição. Os dois constituintes. Exato. Que o Estado tinha, a região todinha, nós estamos diminuindo. Mas não respondi a pergunta ainda, né? Do convite do Siqueira para o senhor ser candidato. Pois mas aí terminou sendo um processo natural, né? Porque eu assumi o protagonismo. protagonismo
sem querer, não, mas pelas circunstâncias. Então, teve que começar a fazer. Quando houve a definição do governador para ser, era para ser senador os dois. A eleição era indireta. Sim. A eleição era indireta. A história do comitê vai justificar lá na frente aquela emenda popular que terminou ficando parada há muito tempo. Ela voltou naquele último momento, na última hora, na fusão de emendas. Você vê e fala, foi votada a fusão de emendas. Não, teria que ser votada a emenda do Siqueira, né? A emenda que criava o estádio. Por que fusão de emendas? Né? Apareceu de onde essa outra? Apareceu a emenda popular que estava lá, aprovada, tinha que parar. Entendi. Como não havia necessidade dela, o trabalho dentro da Constituinte estava correndo normal, com aqueles altos e baixos, mas na última hora o Siqueira concordou, na primeira votação, de fazer voto indireto, eleição indireta. Sim. Mas no último minuto ele fez a fusão das emendas. Aí foi a fusão da emenda dele com a emenda popular. Certo. Então ela foi útil, no último momento ela foi útil, porque ela que fez a eleição direta acontecer. E talvez por essas razões isso é uma aula de história. Eu tenha sido escolhido. Não sei se alguém quis ou não quis, eu sei que eu terminei sendo isso. Estava legitimado, né? Estava legitimado. Na verdade, tinha um grande agente político, que era o Siqueira, e um grande quadro técnico. Que foi o senhor que eu era da área, né? Deu essa legalidade, deu essa eu coisa era da toda. Região. Com certeza. Apenas eu estava voltando para a minha região, né? Agora e daqueles poucos, eu fui um deles, que poucos vieram, né? Poucos retornaram. Poucos retornaram. Que coisa boa. Eu quero fazer um salto na história. Eu fiz uma entrevista outro dia com o ex-governador Marcelo Miranda e revisitei aquele momento em que o Siqueira decide quem seria o candidato na sua sucessão. E que estavam cotados o senhor, o doutor Raimundo Boi e o Brito Miranda. Vocês eram pré-candidatos a governador. Eram os 3 nomes lembrados dentro do grupo da União Tocantins. Leomar também não, mas... Eu acho que os 3 tinham essa... O que se ouvia nos bastidores da política era isso. E aí o Siqueira escolhe o Brito para depois fazer essa mudança do Brito para o Marcelo, né? Como é que foi aquele momento, doutor Darcy? O senhor sentiu que havia uma possibilidade de chegar ao governo aí? Não. Eu sentia que não, porque eu estava participando de tudo, né? Certo. Eu não tinha uma estrutura no Estado, né? Apesar de eu ter sido votado na minha primeira eleição, eu fui votado em todos os municípios do Estado. Porque eu andei em todos os municípios com o Siqueira, andava antes da candidatura, andamos Lembrando depois. que naquele momento não eram 139 municípios ainda. Eram só 60. Né? E aí houve depois, né? Foi aumentando. Foi aumentando já quando criou Palmas, o Taquarussu, né? Sim. Que já foi em junho. Já é uma história da criação, é outra história, porque o município tinha sido criado, mas não tinha sido instalado. Estava no Supremo discutindo a constitucionalidade. Aí o Siqueira aproveitou aquele embalo e criou mais esses municípios. Então, ali, escolheu o Brito. O candidato que estava despontando era o Marcelo, seria mais o Marcelo. Eu entendi, o meu raciocínio é que o Siqueira queria ganhar 4 anos, né? Exatamente. Porque o Marcelo ia passar... O Brito ia passar o bastão para o filho, né? O filho. E aí então, aquela manobra o Siqueira já entregou para o filho. Certo. Aí houve aqueles problemas, essa questão que é o racha da União do Tocantins, que foi o maior grupo político desse estado durante muito tempo, né? Dominando tudo, né? Os 3 poderes. Nós vamos falar daqui a pouco no retorno do nosso intervalo. Não saia daí, eu estou com o Darcy Coelho e ele tem muita história para contar. E eu estou de volta aqui para o nosso terceiro bloco desse Histórias que Vivi. Histórias que o Dr. Darcy Coelho viveu e eu, a partir de 91, testemunhei aí muitos movimentos. E eu já salto para o momento em que, depois de muitos anos comandando todas as estruturas do Estado, porque era o grupo majoritário, então o Siqueira definia, inclusive, presidência de Assembleia,
indicava Tribunal de Justiça, montou, né, o TRE com as primeiras indicações né? Teve todo esse poderio. Com isso, o Grupo União do Tocantins, ele vem ao longo dos anos, até a entrada do ano de 2002, né, com a eleição do Marcelo Miranda, comandando tudo. E naquele momento, tem dois fatos históricos, doutor Darcy, me corrija se o senhor achar que não é isso, mas meu entendimento, a eleição do Raul Filho na capital começa a quebrar a hegemonia da União Tocantins e dizer que era possível alguém se eleger fora desse grupo. E depois todo aquele processo turbulento que nós ouvimos o Marcelo Miranda contar, entre Brito, Siqueira, Marcelo e Eduardo, provocou essa ruptura. Como é que o senhor avalia isso, doutor Darcy? Pois é. A União Tocantins poderia ter ido mais à frente ou não? Aquele era um momento de desgaste dessa política? Sim, todo o processo, quer dizer, político faz com dois grupos, né? Ou mais. Mas um quer ser, porque só um brigando para juntar com o outro. Então, chegou o momento que tinha que mudar um pouco, né? Eu imaginava que o candidato seria o Brito Miranda. Sim. Na minha cabeça era ele o candidato. Ele vinha de uma experiência, tem uma experiência muito grande na política, na administração, em Goiás, né? Mas na última hora veio o filho, inexperiente, não tinha experiência política nenhuma. Era deputado estadual. Era. Por sinal, eu dobrei com ele em alguns municípios, eu federal e ele estadual. E ele dizia que o sonho dele era ser deputado federal. Olha só, nunca foi, né? Era só o que ele queria ser. Então, na hora, o cidadão viu. E eu sei que algum problema da condução do processo não deu certo. Não sei, eles acusam que o Brito queria mandar, né? Não sei. Na verdade, nós fizemos uma entrevista com o Marcelo, ele conta um pouco disso, né? Mas aquele momento, doutor Darcy, que a União do Tocantins racha ali, se quebra, ali encerrou um capítulo da história política do Estado. Um capítulo, mudou tudo. Mudou tudo. Depois veio um processo, alguns ainda voltaram, outros não voltaram. Sim. Né? Eu estou entre aqueles que não voltaram. Né? Então, em 2007 acabou, né? O seu ciclo ali no mandato. Acabou ali, né? Sim. Eu acho que político tem que ter mandato eletivo. Aquela eleição, o Siqueira perde a eleição. Sim, né? Siqueira. 2006, Siqueira perde a eleição e o grupo todo. Foi um erro aí ele ainda recuperou, mas já tinha problema de idade também, né? Não tinha aquele vigor físico todo, para poder movimentar, né? Eu me lembro que as caminhadas do Marcelo Miranda incomodavam muito, porque ele andava o estado todo, né? Com a dona Dulce. Sim. E o Siqueira já não tinha mais aquele vigor físico para contrapor. Então, começou a desigualar. Uhum. E tem uma fonte que quando criou o Estado, naquele período do Sarney em que o PMDB fez todos os governadores, os senadores, os cargos majoritários, todos, com a exceção, para aprovar a regra tem exceção. do Sergipe, né? Sim. Que o PFL fez, só um governador. Estava com aquele ainda, a imagem, a figura do Ulisses Guimarães, que era uma figura acima... Forte, né? Acima. Então, o PMDB ainda tinha... Vigor. Ainda tinha muito. E ficou, né? Aqui a tradição... aqui na primeira eleição eram 60 municípios, nós só tínhamos 7 prefeitos. Meu Deus. Os outros eram todos do MDB. Tanto que nós não fizemos o segundo governador. Sim. Depois é que foi consolidando. Então, desses fatos mesmo que acontecem na vida política, na história, né? Doutor Darcy, é o seguinte, nós tivemos um momento muito forte dessa dualidade política. Quando eu cheguei aqui era o siqueirismo e os modebas. Depois ficou os Miranda e o Siqueira. Você é Miranda ou você é Siqueira? Isso passou na história do Estado, né? Sim. Os grandes líderes já não estão mais conosco. É o caso do senador João Ribeiro, né, que poderia ter sido governador do Estado, era um político muito forte, de muito apoio, apelo popular. Ele tinha as duas coisas, a classe política e o apelo popular. Infelizmente, questão de saúde, ele não sobreviveu
né, aquela doença e faleceu. E hoje, nós tivemos aí o Carlesse, que era um empresário, um agropecuarista, que se elegeu via indireta, não sustentou, foi afastado, teve todo aquele processo. Hoje nós estamos aí com o governador Wanderlei Barbosa, que é daqui. Nós fizemos aí, vocês assistiram, o Fenelon Barbosa, todo o processo de criação da capital e toda essa força política que veio com os Barbosa. Como o senhor vê o cenário político hoje? Houve um esvaziamento desses grandes grupos? Podem surgir novas lideranças? Qual é a sua avaliação? Eu vejo com muito otimismo. Nós já formamos nossos quadros. Esses quadros é que assumiram o comando do Estado. Então, aquela geração que veio já é uma geração formada no próprio Estado. E assim será. E a gente sabe que está bem, as coisas estão bem. O Estado está crescendo, em harmonia, não há radicalismo. Então, está um momento muito bom da vida. Está propício para o surgimento de novas lideranças? Sim, sim. Você acredita nisso? Sim, sim. Já estão surgindo, né? E outras virão. Eu acho que essa eleição municipal, eleição estadual, a próxima eleição já define linhas, né? Porque está se construindo, inclusive os partidos estão passando por um processo de fusão, Fusões, de federação. né? Federações. Vai dar vai terminar criando novos quadros. Isso é bom para o Estado. E valeu. As pessoas perguntam, valeu, está bem, valeu. Todas aquelas forças valeu. Todo o processo de criação para o que nós temos hoje, o senhor acha que foi a foi redenção dessa região? foi muito positivo, foi muito positivo. Se nós ainda fôssemos Goiás, a coisa não estaria como não teria, porque é muito longo, é muito grande. Goiás era muito grande. A dificuldade de administrar o Estado é diferente dos outros. Pode olhar que ele começa lá em cima e ia lá embaixo. Se a gente vê o mapa do Goiás, vê o Tocantins lá dentro, você veja como é que era. É verdade. Era muito difícil. Eu vi uma palestra do governador na época explicando, Goiás é difícil. Mandar uma máquina daqui de Goiânia, o Bico do Papagaio, que tinha um negócio naquela época, surgiu esse nome, Bico do Papagaio, isso não existia não. Era extremo norte, era região norte. Sim. Bico do Papagaio foi um problema já quando veio aqueles problemas agrários, aquilo que criou, invasão de terra naquela região. Eu nunca gostei dessa expressão, não. Eu sempre vou falar, eu não sou do Bico, sou do extremo norte. Admitir extremo. Eu não gosto de nada extremo, não, mas o extremo norte. É a ponta, né? É a ponta, não tem como ser, né? Pois é, gente, é muita história, a gente podia ficar aqui horas conversando, mas nosso tempo está chegando ao final. Eu quero agradecer aqui a presença do Dr. Darcy e deixar um espaço aberto para o senhor dizer o que é que ainda se pode esperar desse nosso Tocantins tão amado, que ainda tem tantas diferenças sociais, né? Ainda tem aí muita gente para vencer a linha da pobreza, ainda há muito que fazer, né, nesse campo. Qual que é a sua visão a esse respeito, doutor? Sim, os problemas, infelizmente, são problemas do Brasil, né? Nós estamos numa fase, dentro do contexto nacional, nós estamos abaixo na metade, né? Então, mas nós estamos recuperando, nós saímos praticamente do zero. Houve um avanço, né? Houve um avanço muito grande e a gente sente que está avançando. O próprio país está avançando. O brasileiro, ele parece que ele tem um complexo assim de olhar que o estrangeiro é melhor, que tudo os outros é melhor, mas o Brasil é uma das maiores potências do mundo. É verdade. E o Tocantins está aqui bem no meio, é passagem. Fronteira agrícola. Fronteira agrícola que está expandindo. Então, está se firmando como um grande. Não vai começar com industrialização. Claro que não, tem etapas, né? É a industrialização do agro, né? Industrializar para não mandar só os produtos. Commodity bruto, né? Então, a gente vê isso com muito otimismo, com muita esperança e com muito orgulho.
orgulho de ter feito parte dessa história e de ter ajudado a construir essa De ter história. ficado aqui. Muito bem. Muito obrigado, doutor Darcy. Nós estaremos ainda trazendo outros líderes, né, que fizeram parte dessa história. Eu deixo com você um abraço e não perca os nossos próximos Histórias que Vivi.